política. E quando eu falo para não entrar naquilo que não é da alçada da igreja, é porque a igreja ela é apolítica e apartidária, diferente de nós, né? Nós somos políticos e partidários. Fui convidado até mesmo a participar de um partido político. Não sei se vou, né? Estou pensando, né? Não tem nada definido e não há problema algum em você ter o seu partido, você se envolver com política. Nos anos 90, eu fui muito envolvido com política, andei com governadores, com senadores, com deputados, tudo. Só que chega um momento que você fala, não, isso aqui não é a minha vocação, pelo menos, né, foi o que eu entendi. E logo depois Deus me chamou para um outro ministério que eu acho que é superior, não é mesmo? Eu acho que é superior. Mas eu participei de comícios, carreatas, essas coisas todas, mas infelizmente a gente vê que, principalmente no Brasil, isso também em vários outros lugares, né, do mundo, a política, não que seja algo maléfico, ela é necessária, política é necessária. Um país sem política é um país que não vai para frente. O problema é a corrupção, o problema é o coração do homem, né, ávido pelo poder, e o poder corrompe, e eu sei disso, eu vi muitas pessoas se corrompendo, e eu saí justamente porque não quis me corromper, né? Mas não é isso que eu quero falar do cristão e a política, como nós devemos lidar com a situação. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias, capítulo 29. O objetivo é como nós devemos olhar o cenário político, né? Muito obrigado. E como cristãos, nós sabemos que nós temos que olhar todas as coisas de forma bíblica, não é mesmo? Nós temos que ser biblicamente orientados em tudo, em todo sentido. A Bíblia não é apenas um livro para que nós venhamos a usar no domingo para sermos ali alimentados. Não, ela tem que ser o nosso manual diário de fé e de prática, e que vai nos levar a entender como lidar em todas as situações. Como eu devo me relacionar no meu serviço, como eu devo me relacionar com a minha família, como eu devo me relacionar com pessoas que não são cristãs, como eu devo me relacionar com os irmãos da igreja. Ou seja, a Bíblia ela tem a orientação e os princípios para nortear a nossa vida em todas as áreas, e também na política. Jeremias capítulo 29, a partir do verso 4, eu vou ler apenas até o verso 7, do 4 ao 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casa e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amém? Senhor, muito obrigado pelo dia, obrigado, Pai, pelo momento especial de estarmos na Tua casa de oração.
para esse nosso momento de estudo da Tua Santa Palavra. Obrigado a Deus por podermos estar aqui nesta manhã, obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, obrigado pelo Teu grande amor para conosco em Cristo Jesus. E que nessa hora, ó Deus, esses momentos passados aqui sejam momentos de edificação, de crescimento, onde realmente possamos ouvir a voz do Senhor falando à nossa mente e ao nosso coração. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. O que você pensa da política? Há muitas pessoas que acham que o crente não deve se envolver com política, né? E esse é um dos grandes erros. Mais do que qualquer outra pessoa, o crente deveria se envolver com a política. A política, principalmente no Brasil, ela chegou na situação onde chegou porque homens sem Deus, sem temor do Senhor, tomaram conta da política. E se estamos vivendo o que estamos vivendo, é porque os crentes deixaram de se envolver com política. E será que vamos conseguir reverter isso? Dificilmente. Mas precisamos nos envolver com política. A grande questão é você se envolver e se corromper, que é o que acontece. Você conhece a história que nós temos aí da bancada evangélica. Já ouviram falar da bancada evangélica do Congresso? Né? E o que é essa bancada evangélica do Congresso, se não pessoas, na sua grande maioria, que se corromperam, que fizeram conchavos e acabam manchando o nome da igreja evangélica. E a igreja evangélica, ela tem por vezes tomado posições políticas, a igreja, que não deveria. Eu não estou falando de pessoas, como eu disse no início. As pessoas têm que ser politizadas e atuar na política. A igreja não. A igreja não. O nome igreja, ela não pode estar envolvida na política. Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, qualquer outra igreja, ela tem que ser apartidária, ela não pode dar o seu nome a um partido político e nem a um político em especial. Exatamente. A grande contribuição que a reforma religiosa trouxe para uma das grandes bandeiras e de grande importância, que a reforma religiosa do século XVI, da qual nós, Igreja Presbiteriana, somos ramos legítimos, foi justamente a questão da diferença entre igreja e Estado. A igreja, ela tem como objetivo a questão religiosa, de adoração a Deus, de serviço a Deus. E ela então não pode se envolver, e aí entra, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas isso serve também de forma individual para cada um de nós. Meus irmãos, como olhar de forma bíblica para o cenário político? Considerando que o nosso cenário político ele passa por problemas vários e controvérsias terríveis. Nós, como cristãos, nós assumimos que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, e por isso é que nós precisamos olhar para a palavra de Deus e buscar
compreender, interpretar, discernir todas as questões que envolvem a nossa existência, assim como o trabalho, assim como a arte, assim como a cultura, assim como a educação de filhos e também a política, olhando, como eu já disse, para a palavra de Deus. Nós não vamos aqui defender partido político, nós não vamos aqui defender político, quem quer que seja. Um dos grandes erros, e pastores, infelizmente, quando adentram essa questão, começam a cair em ideologias, e todo tipo de ideologia, por melhor que seja a ideia pela qual aquela ideologia vai lutar, ela está manchada pelo pecado e, acima de tudo, ela é idólatra. E por isso que precisamos tomar cuidado. Eu conheço pastores que adentraram por este ramo, defendendo as ideologias, e quando você defende uma ideologia, você acaba fazendo com que a ideologia ela seja o carro guia daquilo que você quer alcançar, e já não mais a Bíblia. A Bíblia vai ser apenas mais um instrumento que você vai usar para defender a ideologia, e não ao contrário. Ou seja, nós usamos a Bíblia para batalhar no nosso dia a dia, na questão da justiça social, na questão do racismo e de tantas outras questões. Mas é a Bíblia que vai nos orientar em relação a isso. E quando você começa a destacar ideologias e viver ideologias, você acaba usando a palavra de Deus apenas para aquilo que você deseja. É por isso que você vai encontrar aí muitos pastores, pessoas muito cultas, mas há um deles que, nesse afã de defender as minorias, defender ideologia, ele chegou ao cúmulo de dizer que a Bíblia precisava ser atualizada. Um pastor de renome no Brasil. A Bíblia precisava ser atualizada. É de René Kivitz. E eu cheguei a ver várias pregações dele, porque eu chamei de colega de trabalho batista, e ela criticou ele. E esses dias eu vi só um título assim, uma pregação dele agora, atualmente. Ele colocou: mentiram para você, a salvação não é de não. A grande questão, se você olhar, é de René Kivitz, de alguns anos atrás, o homem era bíblico. Mas quando ele começou a olhar para as ideologias e tentar defender as ideologias, ele começou a se desvirtuar. E isso, meus irmãos, é um perigo que você, que nós corremos se quisermos defender qualquer que seja a ideologia. Ideologia é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Exatamente. Porque é isso que eles querem, defender, né? Precisamos defender os órfãos, precisamos defender os homossexuais, precisamos defender aquele que sofre o racismo. E aí você acaba se apegando tanto a isso que a Bíblia ela vai ser apenas um livro onde você vai usar para defender aquela ideologia. Quando, na verdade, você defende as ideologias, quando você defende biblicamente. A palavra de Deus é que está e que deve estar à frente, e não ao contrário. Ela é absoluta, ela tem a orientação. Eu tenho sempre dito que mais do que você
chegar e defender uma pessoa que esteja passando por momentos difíceis, e nós sabemos que temos pessoas aí, minorias, que têm sofrido. O racismo é presente, infelizmente, no nosso Brasil, e não só no Brasil, e nós precisamos dar voz a essas pessoas, nós precisamos ir atrás dessas pessoas, mas nós precisamos fazer isso de forma bíblica. E como que nós fazemos de forma bíblica? Levando o Evangelho. Levando o Evangelho. O Evangelho é aquele que traz a verdadeira libertação. O Evangelho é a mensagem que realmente vai trazer para a pessoa a convicção de quem ela é. Se uma pessoa que se sente ofendida por causa do racismo, quando ela se converte, quando ela compreende a palavra de Deus, ela vai viver agora a sua vida independente daquilo que acontece, do racismo que acontece, mas ela sabe a quem ela pertence e como ela deve viver, e viver para a glória de Deus. Quer comeis, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, meus irmãos, devemos salientar que o estudo de hoje, ele não propõe aqui defender partido, ideologia e nem pessoas, nem mesmo necessariamente propor o engajamento político partidário, porque isso é apenas o chamado de alguns. Nós sabemos, irmãos, que a política ela é necessária, e Paulo fala sobre isso quando ele lá em Romanos capítulo de número 13, ele fala que as pessoas são ministras, a política, né, os partidos, os líderes, eles são ministros de Deus. Lá em Romanos capítulo 13, se você quiser abrir aí, palavra de Deus. Romanos capítulo de número 13, veja só, como política não é, alguns usam até mesmo que a política é do maligno, e não é. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, ou seja, foi Deus quem instituiu as autoridades superiores, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão para si mesmos condenação. E olha agora o verso de número 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Meus irmãos, Jeremias capítulo de número 29 é um capítulo muito interessante. Depois você leia todo esse capítulo em casa, porque você vai encontrar aqui a realidade em que vivia o povo de Deus, que estava submetido a um outro povo. Você bem sabe que o povo de Deus ele foi subjugado em vários momentos da sua história. O primeiro momento foi lá quem lembra? No Egito, né? Lá eles passaram 430 anos. 430 anos ficaram, eles ficaram subjugados. No dia da escola bíblica dominical, né, teve essa pergunta aqui, né? É que geralmente a gente sempre fala, né? 400 anos, mas o texto lá vai dizer 430 anos, né? E logo depois o povo vai passar também momentos aflitivos nas mãos dos assírios,
vai ser subjugado depois por Nabucodonosor, a Babilônia, que é o contexto aqui de Jeremias. Depois tem um momento onde eles também vão ficar sobre o domínio dos medos e dos persas, depois sobre os romanos, ou seja, o povo de Deus sempre esteve debaixo, sempre foi subjugado. E esse contexto aqui, ele está relacionado àquilo que ocorreu entre os anos 596 e 597 a.C., aonde Nabucodonosor, que era o grande líder da Babilônia, ele invadiu Judá e levou cativo o povo de Judá para a Babilônia. E você vai encontrar aí alguns livros, né, que estão dentro desse contexto. Daniel é um grande livro que foi escrito por um daqueles que foi levado para a Babilônia esta época. E aqui nesse capítulo 29, nós temos aqui algumas cartas que foram enviadas, e elas estão subdivididas da seguinte maneira. Há uma carta de Jeremias aos exilados, e isso está do verso 1 até o verso de número 15. E depois você tem uma outra carta de Semaias na Babilônia para Sofonias, está entre os versos 25 e 28. E você depois vai ter uma segunda carta escrita aos exilados, que está nos versos 31 e 32. Então, esta porção, este capítulo, ele está relacionado a cartas que foram enviadas, né? Enviadas primeiro para os exilados, é Jeremias que está escrevendo aos exilados por parte de Deus. Depois você vai ter uma carta de Semaias, que está lá na Babilônia, para Sofonias, que é um servo de Deus, e depois você vai ter uma segunda carta aos exilados, que são os dois últimos versículos. Nós vamos nos concentrar aqui no texto que nós lemos, versos 4 a 7, porque possui este texto uma orientação política aqui para aquelas pessoas que foram exiladas, a fim de que, como viver em meio ao exílio, como viver em meio àquela situação, aquele contexto desagradável. Você já imaginou você ser tirado da sua nação, levado para uma outra nação, e como viver lá? Como você ter um relacionamento que agrade a Deus em uma situação dessa, aonde você está subjugado, aonde por vezes famílias estão separadas? Eu creio que é uma situação muito triste. Você pensa assim? Já imaginou? Já imaginou, Bruno, você ser subjugado e você é levado para um lado, e Adriana e Miguel ser levado para um outro lado? Como que você vai viver? Vai ser difícil, é terrível, né? E isso aconteceu com o povo de Deus, né? A família, ela foi separada, muitos ficaram separados, e o povo estava neste momento na busca de algo que pudesse lhe dar direção. O povo precisava de ter alguma coisa que lhe desse paz. E quando isso começa a acontecer, como no nosso contexto, nós estamos vivendo um contexto difícil no Brasil. Não é terrível, é difícil. Terrível são aqueles que estão vivendo lá na Coreia do Norte, lá no Irã, lá na China. O nosso contexto é um contexto difícil, mas não é terrível.
Não, nós estamos vivendo em paz, né? Nós podemos ainda, né? Eu coloquei lá na frente da minha casa a bandeira do Brasil, ainda estou podendo, né? Ainda estou podendo. Pode ser que venha a chegar um dia que não vai poder? Pode ser. Mas agora a gente ainda está vivendo em paz, a gente pode estar caminhando em paz, a gente pode estar pregando em paz, a gente pode caminhar com a Bíblia em paz, e eu acredito que isso vai durar um bom tempo ainda. A questão é que nós estamos saindo de um momento de paz para um momento de incertezas. E neste momento de incertezas, nós ficamos querendo ouvir aquilo que venha a nos dar direção, aquilo que venha a nos dar paz, aquilo que venha a acalentar o nosso coração. E isso acontecia lá na época. E começaram a surgir os falsos profetas. E os falsos profetas começaram a surgir trazendo mensagens de: olha, não se preocupa não, isso daí que está acontecendo é por pouco tempo, daqui a pouco vai melhorar tudo. Olha, isso aí é temporário, fica tranquilo, isso aí daqui a pouco tudo se resolve. Olha, ele pegou de mim. Ele sabia que eu ia falar aqui, falou lá primeiro. Eu vou pegar na orelha dele depois. Veja só. Não, mas é claro, né? O que fazer, qual decisão tomar, qual caminho seguir, não é? Eu me lembro que logo quando eu me converti, eu buscava lá as chamadas profetas, porque tinha muitas meninas na igreja, eu queria saber com quem que eu queria, né? Aí é buscar, né? Ô profeta, fala aí. Todos nós queremos isso, né? Todos nós queremos. É a nossa tendência. E aí, a nossa tendência é sempre por aquela palavra que vai nos trazer paz. Né? Lembram do Abacuque? O Abacuque está vivendo esse contexto aqui. Né? É um contexto anterior, mas é um contexto que está dentro do povo que vai caminhar para a Babilônia. E aí o que acontece? O Abacuque, ele chega e busca a Deus: Senhor, olha só o que está acontecendo, olha só a situação. Aí Deus chega e fala assim: Abacuque, está ruim a coisa? Tá, Senhor, vai piorar. Aí o Abacuque fala: não, peraí, você já imaginou isso? Né? Você busca a Deus para quê? Para ter paz, não é? E aí Deus vai falar assim: está ruim a coisa? Vai piorar. Aí você fala: pô, mas peraí, Deus. Não, Então, é o nosso contexto. Você está achando que está ruim? Pode piorar. Né? Pode piorar. E eu não estou falando de um lado ou de outro, não. A coisa está aí. Em toda essa situação. Né? Aí, o Abacuque, ele vai ficar sem compreender. Por quê? Porque nós sempre queremos ouvir palavras que venham trazer paz ao nosso coração. Né? É como eu penso, eu já estou num momento da minha vida que eu sei que dificilmente, eu queria, mas dificilmente eu vou viver aquilo que eu já vivi. Eu estou com 60, será que eu vou viver mais 60? Um pouquinho difícil, né? A irmã já fez assim para mim. A irmã me deu um ânimo aqui agora, né? Eu olhei para ela, ela fez assim. Mas não é. Agora, é claro que uma pessoa que tem 30, 40 anos, ela pode ter expectativa de viver. Mas a gente se preocupa porque nós temos família, nós temos filhos. Então nós queremos deixar pelo menos um Brasil onde
eles possam viver bem, não é? E quando você olha ao redor e você vê uma situação aqui, uma acolá, a Venezuela dos anos 90, quem era a Venezuela dos anos 90? Era a nação mais forte financeiramente da América Latina. Quem é hoje a Venezuela? Sim, mas as coisas mudam. Coisa muda. Por isso que eu falo, a política é algo terrível. Mas, veja só, os versos 27 e 28 de Jeremias, capítulo 29. Diz assim: agora, pois, por que não repreendestes a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer: há de durar muito o exílio, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Ou seja, os falsos profetas estavam dizendo: olha, calma, fiquem tranquilos, a coisa vai se resolver, isso vai durar pouco tempo, daqui a pouco vocês vão estar bem. E aí chega o Jeremias e fala: nada disso. Sabe quanto tempo isso aqui vai durar? 70 anos. 70 anos. E vocês vão ter que plantar, colher, viver, constituir família e viver a vida. E viver a vida. E aí, meus irmãos, você já imagina, eu peguei o Bruno lá, o Bruno ouve uma palavra dela, o falso profeta chega e fala para o Bruno: Bruno, fica calmo, daqui a pouco tudo vai se resolver. Daqui a pouco você vai estar junto com a Adriana, junto com o seu filho, e olha, tudo vai se resolver. Aí chega um profeta e fala assim: nada disso, Bruno, vai ser 70 anos. Vai ser 70 anos que você vai ficar aqui, longe da sua família. Aí ele chega e fala assim: mas daqui a 70 anos eu não estou mais aqui. Pois é, você não vai ver mais a tua família. Você já imaginou isso? Você já imaginou? E essa era a mensagem de Jeremias, a mensagem de Deus para o povo: olha, 70 anos vai durar o cativeiro. E essas falsas expectativas trazidas pelos falsos profetas, que diziam que o exílio seria de curta duração, estava contrária à mensagem de Jeremias. Veja só o verso de número 10. Jeremias 29, 10, o que diz aí? Está vendo? Então assim diz o Senhor: olha, vai se cumprir 70 anos, e depois de cumprir os 70 anos, eu vou cumprir a minha palavra e vou trazer vocês de volta. 70 anos, não é 70 dias, não é 7 anos, são 70 anos. Então aquelas pessoas que estavam amarguradas, tristes, como que elas iriam ficar em relação a essa notícia? Mais tristes ainda, mais abatidas ainda, não é mesmo? Você ficaria assim? Com certeza, não é mesmo? Com certeza. Então, é interessante, abra lá em Daniel. Daniel, ele vai viver este momento. Daniel é aquele que ele vai iniciar o cativeiro, ele é levado para o cativeiro, e ele vai alcançar os 70 anos de cativeiro. A maior parte da vida de Daniel, aonde foi vivida? Na Babilônia. Na Babilônia. Ele foi ainda adolescente para lá, né? E passou-se os 70 anos, e aí olha só, capítulo de número 9 de Daniel.
Aqui nesse capítulo de número 9, ele já havia saído da Babilônia, né? Os medos e os persas já haviam invadido a Babilônia e tirado o povo do cativeiro babilônico, mas apenas inverteu. Agora não era mais o cativeiro babilônico, era o cativeiro dos medos e dos persas. É claro, meus irmãos, que é Deus quem está no controle. É Deus quem está no controle. E vai haver aqui, quando eles estão debaixo, subjugado pelo Império Medo-Persas, uma situação diferente daquelas que eles viviam na Babilônia. Os babilônicos, o que eles faziam? Eles iam, subjugavam o povo e traziam o povo para a Babilônia, né? Para ficar próximo deles, para subjugá-los, para ali, você sabe, a história de Daniel, principalmente, vai nos mostrar que eles colocavam toda a cultura na cabeça da pessoa, aquilo que o Egito fez, né? Colocava tudo, a questão religiosa, a questão de costumes na cabeça do povo, para que o povo não tivesse mais saudade da sua terra. Exatamente. Você já imaginou? Olha só, eu acho interessante o início do livro de Daniel. Por quê? Porque o início do livro de Daniel, ele nos mostra um momento onde aqueles jovens poderiam pensar: puxa vida, olha a oportunidade que nós estamos tendo. Nós estamos numa grande nação, nós estamos diante de uma potência, e agora nós temos o privilégio de sermos instruídos na cultura babilônica, conhecer as suas leis, a sua língua, trabalhar e se desenvolver aqui. Pronto. Para eles, jovens, adolescentes, tranquilo. É o sonho. Não é o sonho de muitos dos nossos jovens hoje? Qual é o sonho de muitos dos nossos jovens hoje? Eu vou estudar, vou me formar, eu vou lá para os Estados Unidos, eu vou lá para a Europa, eu vou aprender a língua, eu vou fazer isso, e não é isso? Aqueles jovens tiveram essa oportunidade. Porém, eles colocaram no coração o desejo de não se contaminar. Eles sabiam que, vivendo aquela maneira, eles iriam se contaminar, e não era isso o que eles queriam. Não se corromperam, né? Passa-se os 70 anos e veja só a oração de Daniel. Essa oração, meus irmãos, ela é muito linda. Não vou ler toda essa oração, mas veja só: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, olha lá, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então ele fez a conta: peraí, nós chegamos aqui nessa data, olha, acabou os 70 anos. Acabou os 70 anos. E aí ele começa a dizer, o texto começa a nos mostrar a oração: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado, cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor,
pertence à justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. E aí você vai ler essa oração, onde Daniel está falando, nós sofremos isso por causa dos nossos pecados, nós sofremos isso por causa da nossa rebeldia, nós passamos por isso porque abandonamos o Senhor, nós passamos isso porque não observamos a palavra do Senhor. Meus irmãos, será que Deus não quer isso para a igreja hoje? Será que a igreja, que já está sendo perseguida, de uma forma bem velada, mas já está sendo, será que não é isso que Deus quer para nós? Será que nós, principalmente depois dessa pandemia, o que aconteceu com as igrejas? O que aconteceu com os crentes? Os crentes hoje estão buscando mais favores na política do que no próprio Deus. Estão acreditando mais na política do que no próprio Deus. Como eu falei, todos nós sim temos que ter aquele candidato, aquela pessoa que vai, pelo menos, sustentar os nossos princípios. Mas nós estamos vendo aí se levantando coisas terríveis. E que candidato não tem nem vergonha mais de falar, fala abertamente. E o fato é que tem muitos crentes dando ouvidos às promessas e se deixando levar. Mas será que isso não é de Deus também? Deus tem o controle de todas as coisas? Tem? Deus permite. Deus permite, é Deus quem coloca, é Deus quem tira. Nós não estamos na mão de governantes maus, simplesmente porque aconteceu. Deus é que está no controle. Então, o Daniel, ele está orando aqui, confessando, isso aconteceu por causa de nós. Isso aconteceu porque nós abandonamos o Senhor. Isso aconteceu porque nós não observamos a tua palavra. E, meus irmãos, quando nós olhamos hoje para a Europa, você já estudou a Europa da época da reforma religiosa até, vamos dizer aí, os anos 70, 80? O que era a Europa? Era potência, era evangélica, era cristã. E hoje o que nós estamos vivendo lá? Hoje o Brasil é que está mandando missionário para lá. Antigamente a Europa enviava os missionários para o mundo. Hoje eu tenho amigos que estão fazendo missões na Europa, na França, na Alemanha, na Suíça, em Portugal, na Espanha. E por quê? Porque lá eles estão precisando do Evangelho. O que aconteceu lá? O que aconteceu? Os crentes começaram a querer viver a sua vida. Os crentes começaram a esquecer da casa de Deus. Os crentes começaram a ir aos campos. Os crentes começaram a ir a realizar as suas vontades em passeios, em entretenimento. E se esqueceram que nós estamos aqui neste mundo para realizar a obra de Deus. Eles esqueceram. E hoje, aonde estão os grandes templos?
O reverendo Hernandes, ele falou que ele foi em um grande templo lá na Escócia, a Escócia, berço do presbiterianismo, e ele entrou numa igreja, só que não era uma igreja, havia se transformado em um bar. O aspecto era da igreja, mas lá dentro era um bar. Até que quando caiu aquelas duas torres, né, lá nos Estados Unidos, que abalou o mundo inteiro, muitas pessoas falaram isso, né, não foi consequência do afastamento de Deus. Né? Mas o povo, quando se afasta de Deus, as coisas começam a acontecer, porque Deus tira a sua mão. Algumas pessoas falam, Deus está, como que é? Deus está pesando a mão. Não, Deus não pesa a mão, não. É só Deus tirar a mão. É como lá no livro de Jó, se o Senhor fala para o ar já não existir, o que acontece com todo ser humano, com todo ser vivo? Basta só isso. Basta só isso. Então, meus irmãos, era isso que Daniel estava falando. E dada então essa realidade que eles estavam vivendo, uma realidade irreversível, Deus vai orientar o povo. Deus vai orientar aqueles que realmente ainda estão comprometidos com Ele. E você pode notar uma coisa: quando a igreja peca, quando a igreja ela não está realizando a obra de Deus como deveria realizar, sofre todo mundo. Sofre todo mundo. Exatamente. Né? O povo, a igreja não realiza aquilo pela qual ela foi colocada no mundo. Ela vai sofrer as consequências. E sofre as consequências quem? Todos. Daniel era um jovem de Deus, juntamente com os seus amigos. Quando Nabucodonosor invadiu a Babilônia, ele levou também Daniel, levou também aqueles rapazes. Todo mundo estava no barco, todo mundo vai sofrer. Você pode até pensar, pô, mas isso é injusto, eu faço a minha parte e o outro não faz. A igreja é um corpo. A igreja é um corpo, e quando Deus age, Ele age no corpo. E todos sofrem. E todos sofrem. Meus irmãos, diante dessa situação, qual é a orientação que Deus vai trazer? A primeira coisa, aceitar a realidade. Aceitar a realidade. Veja que a última coisa que o povo de Judá queria era aceitar a realidade. Não é mesmo? Como que você vai aceitar uma realidade de algo que é prejudicial, de algo que lhe traz tristeza, de algo que lhe traz dor? Com certeza era muito mais confortável ouvir os falsos profetas dizendo, olha, tudo vai ficar bem, não se preocupa, do que você ouvir a realidade trazida pelo profeta Jeremias. Né? Mas podemos dizer que Judá estava inclinado a ouvir as mensagens dos falsos profetas que anunciavam essa utopia, isso é, uma projeção futura diferente daquela que era anunciada por Jeremias. E o que acontece? O espírito de revolta, ele nasce da não conformidade com as coisas como elas estão. Quando as coisas não estão à maneira que você planejou, da maneira que você deseja, o que acontece? Ficamos inconformados. Não é assim? Não é? Você faz todo um plano, daqui a pouco o plano já não sai de acordo com
o que você pensava, você vai ficar inconformado com aquilo. O povo estava inconformado. O povo estava vivendo na sua terra, estavam bem, estavam plantando, estavam colhendo, estavam vivendo bem, e Deus falando: vocês estão abandonando a minha casa. Olha só, vocês estão olhando para a casa de vocês e não estão olhando para a casa de Deus. Olha, vocês não estão me obedecendo. E Deus vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. E o povo não dando ouvido, não dando ouvido, não dando ouvido. O que vai acontecer? Uma hora a conta chega. E foi o que aconteceu com o povo. Deus enviou profetas, Deus falou, Deus anunciou, Deus advertiu, Deus chamou, mas o povo não queria ouvir a voz de Deus. Estavam bem. E não é, meus irmãos, que eles não fossem religiosos, não. Você olha para o livro do profeta Isaías, você vai ver que, vez ou outra, eles iam para o templo e levavam lá os seus sacrifícios. Não é que eles haviam abandonado, dizendo: não acredito mais em Deus. Não era isso não. Eles continuavam dizendo: Jeová é o Senhor, Jeová é o Senhor. Iam ao templo e prestavam lá o culto, mas o coração deles estava longe de Deus. E quanto isso não acontece nos nossos dias? Primeiro, as pessoas não querem mais vir. Há aqueles que vêm, mas também o coração estão longe. Muitas vezes até para, vamos dizer, bater ponto, né? Bater ponto. Mas o coração está longe. E Deus está anunciando: cuidado com isso, cuidado com isso. Não é assim, não é dessa maneira. Atente para a minha palavra. Ouçam os profetas. Ouçam os profetas. Mas o povo está vivendo a sua própria vida, dentro das suas próprias inclinações. E aí Deus manda este momento, e há um espírito de não conformidade. E imagina que eles comecem agora a ouvir os falsos profetas, e de repente se levanta o profeta de Deus e diz: não é assim não. Vocês vão sofrer 70 anos de exílio na Babilônia. Isso era terrível. Mas Deus estava dizendo: aceitem agora a realidade e se convertam. Se convertam. Vocês vão ficar cativos, vocês vão sofrer, mas aceitem esta realidade. Será que Deus não está falando isso para nós nos dias de hoje? Será que nós, igreja, eu estou falando como igreja, não estou falando aqui como povo, como nação, não, estou falando como povo de Deus. Porque, como eu sempre tenho dito aqui, nós não precisamos nos preocupar com quem quer que seja. É Lula que vai ganhar, é Bolsonaro que vai ganhar, com Bolsonaro está ruim, com Lula vai ficar pior, com Lula vai melhorar, não, com Bolsonaro é genocida. Meus irmãos, isso daí, nós temos que ter a nossa posição, nós temos que votar, nós temos que fazer, mas nós não precisamos nos preocupar com isso, nós estamos nas mãos de Deus. Agora, o que nós temos que nos preocupar é: eu estou fazendo a obra de Deus? Eu, como servo de Deus, estou realizando aquilo pela qual o Senhor me chama a realizar? Essa é a pergunta. E essa palavra, eu acho que ela soa mais como ordem do que aconselhamento. Sim. Porque no final desse tempo, o Senhor viu o seu povo intacto e ainda saudável mentalmente, espiritualmente, para voltar. Continuar a caminhada do povo escolhido. Exatamente. Então é isso que nós hoje, para quando tudo isso passar, a gente continua movendo no meio disso, andar. É só um entendimento, olha, as coisas, como eu disse lá no início, meus irmãos, as coisas no Brasil, elas começaram quando a igreja começou
a buscar seus próprios caminhos. Começou a surgir igreja de tudo que é lado, com todo tipo de culto, todo tipo de situação, e esqueceram de levar o temor às pessoas. Os pais começaram a abandonar a escola bíblica dominical, o culto no lar. Quantos crentes fazem culto no lar hoje? Quantos? Quantas famílias fazem devocionais hoje? Não faz. Está muito corrido. E está mesmo. E está mesmo, não é? Eu disse aqui recentemente, lá em casa, tem dia que parece uma coisa, é um que levanta e que vai correr, o outro que vai trabalhar, o outro que vai estudar, o outro que vai fazer isso, o outro que vai fazer aquilo. E qual é o momento que nós vamos sentar para ler a Bíblia, para pelo menos gastar ali 15 minutos, meia hora, como família? Hoje já não se faz mais isso. E aí as coisas vão se perdendo. As crianças vão crescendo sem temor de Deus. Eu acho uma coisa assim tão interessante que nós pais, nós pecamos numa coisa que é terrível. Nós achamos que os nossos filhos sempre serão crianças. Nós achamos isso. Sempre vão ser nossas crianças. E tem até uma ideia hoje de, são sempre as nossas crianças. Só que essas crianças vão chegar um tempo que elas vão tomar suas decisões. Só que essas crianças vai chegar um momento onde ela vai falar para você: pai, eu não vou mais para a igreja. Quando é pequenininho, você pega na mão, você vai, e vai ficar sentadinho lá, e vai, e traga. Teve um dia até que eu convidei as criançadas aqui para frente, porque, irmão, a coisa melhor que tem é você ver o Telzinho correndo para cá, a Rebequinha para lá e para cá, tudo, os filhos da aliança dentro da casa de Deus. Isso é maravilhoso, isso é bênção. Só que essas crianças crescem. E essas crianças, se não forem instruídas a amar a casa de Deus, a amar o culto de Deus, a compreender que o domingo é o dia do Senhor e que eles têm que ir para a casa de Deus, vai chegar um momento onde você vai querer que eles estivessem aqui e eles não vão estar. Más escolhas. E você sabe, isso é uma coisa difícil, a gente pode até falar em outro momento sobre isso, mas você sabe que a orientação bíblica é que os pais é que escolham os relacionamentos dos filhos? Vocês sabiam disso? Mas hoje a coisa já não é mais assim. Eu tenho o meu filho Marcos, ele começou a se relacionar com uma moça lá na escola, tal, uma menina excelente, tal, só que ela não era crente. E não somente não era crente, como era de uma família assim meia, não vou dizer, era uma boa família, tal, mas
aversa ao verdadeiro Evangelho. Porque hoje nós temos vários amigos do Evangelho, né? Pessoas que não são crentes, mas, eu gosto da igreja. Simpatizantes, né, tal. Mas tem aqueles que, né? E esse meu filho, ele começou e quando ele veio nos comunicar, ele falou assim, já estou namorando. Não é que ele veio pedir opinião, não. Eu falei assim, parabéns para você. Né? Mas tudo bem, fazer o quê? O menino já estava com 18 anos. Com 18 anos, eles já acham que já são dono do seu próprio nariz, né? Aí, eu sei, só para resumir aí, esse menino sofreu. Ele terminou, mas ele falava, não, pai, eu vou trazer ela para a igreja. Não, e realmente ela veio aqui algumas vezes. Mas não é essa a questão, né? Não é dessa forma, não é dessa maneira. E eu sei que esse menino sofreu, chorava, entrou em depressão. E nós, eu e Cristiane, tivemos que cuidar dele. E quando ele começou eu falei assim, agora sim. Peguei ele, Marcos, vou levar você numa churrascaria hoje. Nós vamos almoçar junto. Legal, pai. Coloquei no carro, fui lá, boa churrascaria, sentamos, tudo, começamos a comer, tal. Olha, essa carne aqui, gostosa, não sei o quê, e tal, daqui a pouco eu vou, agora eu quero falar com você. Eu falei assim, Marcos, você percebeu uma coisa? Meu filho, você fez tudo errado. Não é que você fez uma coisa errada, acertou, não. Você fez tudo errado na questão do seu relacionamento. Você começou um relacionamento errado. Você manteve o seu relacionamento errado. E você conseguiu até mesmo terminar o seu relacionamento errado. Cara, você fez tudo errado. Você não acertou em nada. E ele baixou a cabeça, concordou. E aí, falei mais algumas coisas, orei com ele. Passado um tempo, ele começa a se relacionar com uma moça crente, uma moça brilhante, que ama ele, já amava antes, que era lá da escola dele também. Ou seja, Deus preparou, hoje está casado. E estão indo para a igreja. Está vendo? Nós precisamos instruir os nossos filhos. Meus irmãos, isso não é fácil, não. Isso não é fácil, não. Eu e a Cristiane, muitas vezes, 1, 2, 3 vezes na semana, a gente tem que colocá-los ali. Até hoje, Leonardo, com 20 e poucos anos, Léo, senta aqui. E falar, e falar, e falar, e falar. Lucas, e falar, e falar, e falar. Os lares hoje estão se perdendo por causa disso. Não se fala mais sobre os princípios bíblicos. Mas olha só, aceitem a realidade. Deus estava falando para o povo. Segundo, aceite a vontade de Deus. A sujeição à vontade de Deus é especialmente difícil quando estamos dominados por sonhos diferentes daqueles que nós sonhamos. O nosso sonho sempre é o quê? Coisas boas. Eu vou trabalhar, aí eu vou poupar, aí eu vou comprar, aí eu vou fazer isso, daqui a pouco... E aí, o que você vai fazer? É difícil você se sujeitar à vontade de Deus quando os seus sonhos não batem com aquilo que Deus determinou. O povo de Judá estava desanimado, o povo estava sentindo desconfortável, mais confortável com as mensagens mentirosas dos falsos profetas do que com aquilo que Deus estava realmente falando para eles. Mas, irmãos, a coisa maravilhosa que nós temos é que mesmo diante de situações adversas, aflitivas, dores que nós
estivermos passando, Deus sempre tem uma palavra para nós. Deus sempre tem um direcionamento para nós. Deus sempre vai mostrar a sua vontade para nós, independente do momento que você esteja vivendo. Quando eu fiquei pensando lá no X, e a ganhar, me deu uma situação muito incômoda. Eu não conseguia, sabe, lidar com aquilo. Aí eu comecei a pensar em José, lá no Egito, e Esther, né, lá do povo. Aí eu falei, não, Deus não conta todas as coisas, mas é isso mesmo, mas dá uma situação muito ruim. Mas a melhor coisa é quando você começa a ter essa intimidade com Deus e você vê, puxa, Deus está cuidando mesmo. Porque nós falamos, olha, Deus é o Deus de promessa, Deus cuida de nós. Mas aí a coisa não está do jeito que a gente quer, a gente fica, oh, meu Deus do céu, e a gente se desespera, né? A nossa fragilidade. Mas como é bom você ver Deus te caminhando, te fortalecendo, te suprindo. E aí você fala, puxa vida, Deus realmente, Ele está estendendo as suas mãos sempre para o seu povo, mesmo que você esteja vivendo um momento que não é aquilo que você sonhou para a sua vida. Então, meus irmãos, quando se vive numa sociedade sob pressão, a igreja ela é impulsionada a intensificar o seu clamor e busca a Deus, mesmo ou principalmente depois de ter vivido um longo período de frieza espiritual e pecado. Veja só, Judá, o povo de Deus, ele viveu uma ótima experiência de como Deus é bom, de como Deus age, de como Deus supre. Você olha para a história, você vai olhar momentos na sua vida aonde eles passaram por situações de reis que eram tementes a Deus e que trouxeram prosperidade para o povo. A época de Davi, a época de Salomão, né? Você vai ver que foram épocas onde o povo viveu intensamente uma realidade espiritual, onde eles podiam ver a boa mão do Senhor conduzindo o povo. Mas agora, o que estava acontecendo? Eles perderam esse privilégio. Abra lá em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 17. Versículos 19 e 20. Está vendo aí? O que o texto está dizendo? Judá fez o quê? Não guardou os mandamentos. Antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Quem era Israel? Um povo de Deus do Reino do Norte. Um povo que começou a introduzir nos seus costumes coisas contrárias a Deus. E Judá foi lá, ao invés de falar, não, isso não, foi lá e introduziu também para eles. E aí, veja só, o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores até que os expulsou da sua presença. É Deus quem faz isso, irmãos. É Deus quem pune o seu povo pela desobediência, por não estarem fazendo aquilo que deveriam fazer.
Coisas que antes eram tão certas do povo de Deus, o vir à casa de Deus, o domingo era o dia do Senhor, o dízimo era algo sagrado. Hoje, as coisas já não são mais assim. Hoje você tem que ficar falando, gente, vem para a igreja, gente, vem para a igreja. Antigamente não, os pastores não se preocupavam com isso não. Eles sabiam o quê? Que eles iam chegar lá e o povo de Deus já estava lá. Por quê? Porque me alegrei, até a irmã orou aqui hoje, né? Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Já era fato isso. Não havia dificuldade. O dízimo era fato. O dia que eu fui pegar o reverendo Hernandes Dias Lopes para vir à igreja, fui lá pegá-lo lá na casa dele, no apartamento onde ele mora, e vindo para cá, conversando com ele, e naquele dia ele estava divulgando um livro, né, que ele havia escrito, juntamente com o reverendo Arival, sobre o dízimo. E aí eu comentei com ele, falei assim, hoje é o lançamento, né, do livro. Aí ele falou assim, pois é, irmão, uma coisa que não precisava, nós não precisávamos escrever sobre isso. Porque não precisava mesmo. Nós sabíamos que tínhamos que trazer o dízimo à casa do Senhor. Pronto. Era isso. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Está lá na Bíblia. Hoje, os pastores precisam ficar falando. É claro, meus irmãos, que nós temos aí igrejas que infelizmente estão usando disso de uma maneira totalmente errada. Mas não é porque lá está errado que nós vamos deixar de fazer aonde é certo, né? Trazer os dízimos, vir os cultos, a escola bíblica dominical, são coisas estabelecidas, principalmente o culto. A escola bíblica dominical, ela foi introduzida por causa justamente do dia do Senhor ser o dia onde nós nos dedicamos a Deus. Então, nada melhor do que amanhecer o dia na casa do Senhor. Mas tem lugares por aí que o culto é pela manhã, tem a escola bíblica dominical, tem o culto à noite, passam praticamente o tempo todo na igreja no domingo. Hoje a gente tem dificuldade de segurar um membro dentro da igreja 2 horas. Esse pastor está falando demais. E a mensagem hoje foi muito extensa. Hoje cantou demais. Hoje não sei o quê. Isso é frieza espiritual. Mas agora, meus irmãos, não havia outra saída para o povo. Vocês já estão aí, vocês já estão no cativeiro. E agora se sujeitem à minha vontade. Mas não somente isso, já caminhando aqui para o final, busquem a paz. Busquem a paz. Tem crente já dizendo aí, vou até entrar aqui numa, se Lula ganhar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se Lula ganhar, vá orar por ele. Não é? Se Bolsonaro ganhar, da mesma forma, vá orar por ele. Se o Tarcísio ganhar, vá orar por ele. Se o Haddad ganhar, vamos orar e vamos buscar a paz. Olha só, veja só que a palavra shalom, ela aparece 3 vezes no verso de número 7. Vamos voltar lá? Jeremias 29, verso de número 7. Olha só a orientação de Deus. Então, procurai a paz, a shalom, na cidade. Vocês foram para lá, procurem a paz lá. Porque é na paz dessa cidade que vocês vão ter paz. Não adianta, depois de acontecer tudo, ficar querendo buscar briga, confusão. Não. Meus irmãos, a igreja ela está fora de tudo isso. A igreja ela precisa buscar a paz, seja quem for que esteja no governo.
para que o povo vivesse em paz, eles deveriam acatar a palavra de Deus e exercer as mesmas funções que ela exerceria estando em Jerusalém. E o que eles tinham que fazer? É aquilo que os versos 5 e 6 nos ensinam. Olha lá: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposa. Olha aí aquilo que eu falei: tomai esposa para quem? Os pais que tinham que escolher, viu? Pai que tinha que... Gostou aí, ó? Tomai esposa para os vossos filhos, né? Para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos e não vos diminuais. Meus irmãos, sabe quem tem feito isso de uma forma brilhante? Pasme. Sabem quem tem feito isso aqui de uma forma brilhante? Os muçulmanos. Os muçulmanos. Os crentes hoje, só vou ter 2 filhos. Muçulmano tem 7, 8, 9. Quando tem menos, quando tem pouco, né? É 6. Mas por quê? Mas não só por colocar filhos, eles instruem os filhos. Vocês já ouviram falar de filhos de muçulmanos desviados? Pronto. Quantos filhos de crentes desviados tem no Brasil? Vocês já ouviram falar que na Cracolândia tem mais filhos tem mais filhos de pessoas crentes do que de qualquer outro? Vocês sabiam disso? Quando nós vamos fazer os nossos trabalhos aí em comunidades, em alguns lugares, que você leva um violão, e começa a cantar, daqui a pouco o povo está cantando. Eles sabem. E aí você vai conversar: eu fui da igreja tal, isso, eles sabem. O que faltou? Agora, os muçulmanos você não encontra. Por quê? Porque desde criança até a fase adulta, eles são levados a crer no Alcorão, a defender o Alcorão, a amar o Alcorão, e ai de quem falar contra o Alcorão. Mas os crentes não têm feito isso. Buscai a paz. Meus irmãos, era um grande desafio. Como viver em paz, né, em um lugar aonde você não queria estar. O povo não queria estar na Babilônia. O povo queria estar lá em Jerusalém. O povo queria estar na sua terra. O povo queria plantar e viver em paz na sua terra. Mas não estavam. Por causa da desobediência, estavam na Babilônia. E Deus chega e fala para eles: olha, vivam em paz aqui agora. É aqui onde vocês vão ter que viver em paz. E de fato, meus irmãos, o que Deus queria é que o povo não se levantasse, não se subvertesse a ordem, mas que aceitasse a sua vontade e confiasse nos seus desígnios. E como fazer isso? Orando pela cidade. Orando pela cidade. Veja que orar pela cidade implica em engajar-se nos problemas da cidade, importar-se com a cidade, desejar o bem da cidade. O que Deus está falando é: vocês estão aqui agora, vocês estão sob sujeição agora, vocês vão ter que orar por essa cidade, vocês vão ter que orar pelos seus governantes, né? Vocês vão ter que orar por Nabucodonosor.
Abra aí alguém em 1 Timóteo capítulo 2 e leia para mim os versos 1 e 2. 1 Timóteo capítulo 2. Capítulo 2, versos 1 e 2. O que Paulo estava ensinando aí a Timóteo? Orem, sabe para quem? Orem para Nero. Quem era Nero? O perseguidor dos cristãos. Um homem cruel, um homem maligno. Paulo está dizendo aqui, ore por Roma, ore por Nero. Meus irmãos, orar pela cidade, orar pelos governantes. E esses ensinamentos, eles não são diferentes para nós hoje. Eles são princípios para nós hoje. Nós precisamos, vamos dizer que Paulo estivesse exortando a igreja lá da Coreia do Norte. Coreia do Sul é crente. Coreia do Norte. Já pensou Paulo escrevendo assim, olha, vocês aí coreanos, orem aí pelo presidente de você, orem pelo ditador Kim Jong-un, é isso mesmo? Ore por ele. O que Deus quer para nós hoje? Orem pelos seus governantes, busquem a paz da cidade. É difícil? Por vezes é, mas é a vontade de Deus. Não, eles oram pela Coreia, e para a Coreia é Coreia do Sul e Coreia do Norte. Quem faz diferenciação são os outros povos, somos nós. Nós fazemos diferenciação, Coreia do Sul, Coreia do Norte. O coreano lá falou para nós, não, lá não tem, nós oramos pela Coreia. E orando pela Coreia, nós estamos orando pela Coreia do Sul, orando pela Coreia do Norte. E isso tem muito a nos ensinar. Por que eles estão vivendo o avivamento lá? Né? Por que as igrejas lá, no domingo, estão lotadas? 7.000, 8.000 pessoas, os templos lotados, cultos, 4, 5 cultos durante o dia para que o povo possa adorar ao Senhor. Porque eles oram, eles acatam aquilo que Deus determinou na sua palavra. É Deus quem muda a situação, irmãos. Agora, uma coisa, e com isso eu quero fechar, a primeira atuação de Deus é na nossa vida individual, você sabia disso? Com certeza. A primeira atuação de Deus é na nossa vida pessoal. Deus vem e atua na vida da irmã Leonilde, na vida do Renato, na vida de cada um de nós aqui, de forma individual. Deus trabalha de forma individual, pela justificação, Ele é quem converte o nosso coração, Ele é quem nos regenera. Porém, isso não fica só em nós. Deus quer trabalhar também através de nós. E é por isso que Ele vai, em alguns momentos você vai encontrar na palavra de Deus a questão de, e será salvo tu e a tua casa.
tu e a tua casa. Primeiro é com você e depois com aqueles que estão ao seu redor. Nós somos chamados a fazer a diferença naquelas pessoas que estão ao nosso redor. Eu já disse aqui que quando eu me converti, o que eu queria era que os meus irmãos também se convertessem. E pela graça de Deus, todos eles deixaram a sua velha vida e se entregaram a Cristo. Deus quer que nós venhamos a fazer isso. É por isso que quando Jesus Cristo, Ele chama os discípulos e Ele começa ali em Mateus capítulo 5 a falar a eles, vai dizer: bem-aventurados, 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 mostrando que são bem-aventurados todos aqueles que estão em relacionamento com Deus. Esses choram pelo seu pecado, esses amam a paz, esse mesmo na perseguição, eles são bem-aventurados porque eles sabem que eles estão sendo perseguidos por causa da palavra de Deus. E aí Jesus diz assim: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ou seja, vocês são bem-aventurados, vocês são cidadãos dos céus. Agora, salguem esse mundo, tragam luz a este mundo. Esta é a nossa responsabilidade. Então, meus irmãos, nosso dever enquanto cristão, nesse contexto de política vamos fazer a nossa parte enquanto igreja, que é orar pelos nossos governantes, seja ele quem for. Você tem seu candidato? Vote nele. Você acha que ele é o melhor? Vote nele. Não seja isento. Não seja isento. Tem muitas pessoas aí, eu não gosto nem de um nem do outro. Ok, eu também não gosto nem de um nem de outro. E nós nunca vamos gostar nem de um nem de outro. Mas nós temos que exercer o nosso direito. E nós podemos, mesmo com imperfeições, olhar para um e falar: esse daqui. Não é? Não vai ter. Mesmo quando eu for, vou pedir o voto de vocês, mas eu não sou perfeito. Ok? Mas vamos orar, seja quem for. E vamos viver em paz. E vamos continuar cultuando a Deus. E vamos continuar falando de Jesus. E não vamos nos submeter a coisas que não são de Deus. Vamos nos levantar. Não em subversão por causa da pessoa, não, por causa muitas vezes da situação. Isso sim. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude diante da situação que nós estamos vivendo. Não é uma situação ruim, não, irmão, não é. Tem muita gente aí pregando, então, parece que nós estamos vivendo. Não, nós estamos bem. Nós estamos bem. Ok? Não vamos ficar apavorados, não. Aí se um ganhar, aí não. Olha aí, isso é bênção. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. O Léo até acordou. Semana passada foi a Rebequinha. A Rebequinha entrou aqui, gente, dando bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Theo. Bom dia. Deus nos abençoe. Eu não acreditava que eu ia ficar meio cego quando me falaram. Mas, irmãos, em atitude de culto, ainda em atitude de culto,